Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. Por que os antibióticos engordam? Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero falar com você e explicar por que os antibióticos, os medicamentos antibióticos te engordam. Há uma razão para isso e você pode entender. Vou até o quadro por um momento para te explicar. Veja bem, dentro do corpo humano, o corpo tem um sistema digestivo e esse sistema digestivo tem um intestino. E dentro do intestino, se olharmos de perto, no trato intestinal, é onde ocorre a absorção. Ou seja, quando aqui passam os alimentos, a absorção ocorre através desta parede chamada epitélio. O epitélio significa, é uma parede muito fina, que na verdade tem a espessura de uma única célula, portanto é bem fininha. Aqui ocorre a absorção. Isso tem aqui uns pelinhos chamados vilosidades, como pelos, e isso ajuda na digestão, para que os alimentos que você consome possam ser digeridos e depois passem digeridos para o sangue. O que acontece? Quando uma pessoa usa antibióticos, o primeiro que deve saber é que todos os antibióticos, todos são produtos de fungo. Os fungos produzem antibióticos. Os fungos produzem antibióticos porque essa é a arma principal que os fungos têm para competir contra seu inimigo, que são as bactérias. Os fungos e as bactérias competem, são dois organismos de tipos distintos. Esses fungos produzem um tóxico para matar seus inimigos, as bactérias, porque os fungos querem dominar no intestino e querem dominar no resto do corpo, mas precisam competir pelo alimento com as bactérias. Quando precisam competir, precisam achar uma forma de matar o inimigo. Pois o fungo cândida cria antibióticos, os antibióticos matam as bactérias, todos os antibióticos vêm dos fungos. Por exemplo, o primeiro antibiótico que foi conhecido é a penicilina. A penicilina se chama penicilina porque vinha de um fungo que se chamava ou se chama Penicillium notatum. Penicillium notatum é um fungo que produz penicilina. E assim foi que, quase sem querer, por erro, se descobriu a penicilina, porque um dia deixaram um pedaço de pão no laboratório, esse pedaço de pão desenvolveu um fungo que era Penicillium notatum, e esse fungo produziu penicilina, e as bactérias que estavam ao redor do pão morreram, e o cientista veio, observou, e disse, ai Deus, algo matou essas bactérias. E quando procurou, encontrou e foi assim que se descobriu. A penicilina, ou seja, todos os antibióticos são produzidos por algum tipo de fungo, porque é a principal arma que um fungo tem para se defender de seu inimigo, as bactérias. Agora, o que acontece? Quando você consome antibióticos, você deve saber que eles são eficazes apenas contra as bactérias. Os antibióticos não fazem nem cócegas, não fazem nada aos vírus, apenas as bactérias. Quando uma pessoa consome antibióticos, o antibiótico entra no corpo e no intestino, mata a flora intestinal, o que se chama microbiota. A microbiota é a colônia de bactérias intestinais, de bactérias boas que vivem lá. Ou seja, o antibiótico é projetado para matar as bactérias ruins que causam a infecção. Mas infelizmente o antibiótico mata tudo que é bactéria, ele mata as ruins e mata as boas. Quando o antibiótico mata as bactérias boas da microbiota, agora você fica sem proteção, porque resulta que as bactérias produzem uma substância que se chama, por exemplo, as bactérias boas. Do intestino produzem uma substância que se chama acidofilina. A acidofilina é uma arma que é um químico que as bactérias do intestino produzem que mata os fungos. Assim que, da mesma forma que os fungos produzem antibióticos que matam as bactérias produzem acidofilina que mata os fungos, eles também se defendem quimicamente. Os dois lutam um contra o outro quimicamente, estão na guerra química. O que acontece? O uso frequente de antibióticos pode estar associado a mudanças no metabolismo ou na flora intestinal. Por que você começa a engordar? Você começa a engordar porque ao matar a flora intestinal, essa flora intestinal é a que absorve as vitaminas como a B1, a B3, a B6 e automaticamente você começa a perder nutrientes. Mas outra coisa que acontece é que então, sem a
flora intestinal, a flora boa da microbiota. Agora os fungos dominam, porque você introduziu os antibióticos, matou as bactérias ruins e as boas, e agora ficou tudo vazio, e os fungos aproveitam o espaço. Agora, esses fungos proliferam, se espalham por todo o intestino e começam a produzir seus tóxicos. O fungo Cândida, por exemplo, produz 78 tóxicos diferentes, e isso começa a criar um metabolismo lento. E quando é lento, agora você começa a engordar até de olhar para a comida, por isso que os antibióticos engordam. Agora, isso foi descoberto porque os agricultores notaram que se alimentassem seus porcos ou galinhas com alimentos que já tinham fungo por cima, esses porcos ou galinhas ganhavam mais peso, o que quer dizer que eles observaram, porque quem tem uma fazenda observa, não? Alguns estudos mencionam que certos componentes nos alimentos contaminados podem influenciar na microbiota animal. Ainda são necessários mais estudos. Há algo aí que ao ter fungo faz com que engordem. O que acontece? Já o que estava acontecendo é que ao ter fungo já tinham uma forma de antibiótico que já estavam matando uma flora intestinal da galinha ou do porco e agora já estava produzindo obesidade. O que acontece? Como os porcos e as galinhas, ambos são vendidos por peso, por libras ou por quilogramas, o negócio é que esse gordo não importa como conseguimos. E aí que alguém teve a ideia brilhante, um agricultor interessado em sua renda, em começar a usar antibióticos. Quando começaram a usar antibióticos, a dar antibióticos aos porcos e galinhas, automaticamente os porcos e as galinhas começaram a ganhar peso. Ao ganhar peso, aumentou a receita. Então, basicamente, se você quer evitar uma gordura doentia, me segue. Você tem que evitar o máximo que você puder os antibióticos. E sua defesa principal de tudo isso é o que chamam de probióticos. Esta é sua defesa principal. Os probióticos são aquelas bactérias boas que são usadas em suplementos naturais para reforçar essas bactérias. Quando essa bactéria intestinal está em bom estado, ela combate naturalmente os fungos e a pessoa não terá problemas de obesidade. Você estará tão saudável quanto estiver a ecologia ou a população de boas bactérias que vivem dentro do seu próprio intestino. Para você ter uma ideia, dentro de qualquer corpo comum e corrente há entre 1, 2 e 3 quilos, o que equivale a 3 libras a 6 libras de peso de bactérias. Então, basicamente, você tem mais bactérias no seu corpo do que células. Por isso é importante que a flora intestinal, a flora vaginal, o que chamam de microbiota, a bactéria interna esteja lá para proteger o espaço e os fungos não comam ela viva. E isso estou comentando porque a verdade sempre triunfa.